Bom dia a todos. Na última vez que nós fizemos uma reflexão, nós falamos sobre o Deus do puxadinho. Vocês lembram disso? O que é o puxadinho? O puxadinho, no jargão popular, é quando a pessoa tem uma casa já pronta, já sólida, estabelecida. Aí um dia ela resolve ampliar essa casa, criar mais um cômodo, seja um quarto, seja uma sala a mais. E que essa ampliação nunca acontece no interior da própria casa. Ela é sempre feita no lado externo, onde se aproveita uma parede para levantar uma outra parede, para levantar uma outra parede, e se faz um puxadinho do telhado. E nós chamamos o Deus do puxadinho, porque esse Deus do puxadinho é o Deus que é formado, é o Deus que surge da nossa tentação, do nosso pecado, de querer moldar Deus da nossa maneira, ao nosso gosto, conforme a nossa necessidade. E não só isso, a maneira como esse Deus do puxadinho é adorado, tem muito mais a ver com a nossa própria satisfação, do que ser um momento de devoção real. E a pergunta que nós fizemos naquela ocasião foi: nós estamos dentro da casa com Deus, sendo transformados, moldados, sendo ajustados, vivendo sobre as suas regras e as suas normas? Ou nós estamos completamente fora, acomodados no puxadinho? E a gente foi um pouco além. A pergunta que nós fizemos foi a mesma que Agostinho fez no seu livro Confissões: o que eu amo quando te amo? A reflexão de hoje, ela procura responder a essa pergunta: o que eu amo quando te amo? O que nós amamos quando nós dizemos que amamos a Deus? Será que é o Deus real e verdadeiro? Ou será que é mais um Deus fictício, fruto da nossa tão fértil imaginação? E como que a gente vai fazer isso? Uma das maneiras da gente ver se nós estamos amando o Deus verdadeiro é a maneira como esse Deus é amado por nós. A maneira como nós amamos esse Deus é um marcador bem claro para indicar se nós estamos no caminho certo. Mas a pergunta é: mas será que Deus tem uma maneira de ser amado? Será que Deus tem uma maneira específica de se sentir amado por nós? Pessoal, se nos nossos relacionamentos cotidianos e diários com pessoas, nos esforçamos para que essas pessoas se sintam amadas numa linguagem que elas entendem, quanto mais Deus deve ter um jeito de querer ser amado. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40. E dê uma lida aí rapidinha, 2, 3 minutos em silêncio, e depois nós vamos fazer a reflexão. Mateus 22, 34 a 40, isso vai ficar aí, fique à vontade. A palavra diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. No capítulo 22, Jesus está lidando com 2 grupos de pessoas. No fundo, Jesus está sendo sabatinado por esses 2 grupos de pessoas: os fariseus e os saduceus, que são grupos bem distintos. Os fariseus são judeus que são muito zelosos no cumprimento da lei, tanto é que eles acabam se tornando os fiscais da lei. Os saduceus não. Os saduceus, eles estão mais ligados às coisas do templo, à linhagem do sumo sacerdote. E o que mais difere esses 2 grupos é que os saduceus não aceitam e não creem que existe uma ressurreição depois da morte. Mas os fariseus, eles aceitam, eles creem que existe uma ressurreição. E apesar dos 2 serem bem distintos, eles têm algumas características, alguns interesses em comum.
E a característica em comum que eles têm de mais marcante é a decisão quase unânime de não aceitar Jesus como Messias, de não aceitar Jesus como Cristo, como Jesus sendo o Senhor e Jesus sendo o Filho de Deus. Quando os fariseus descobrem, então, que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, porque se você vê o trecho anterior a esse que nós acabamos de ler, os saduceus chegam para Jesus com um questionamento sobre a ressurreição. E a história que eles vão contar, a pergunta que eles vão fazer é para tentar pegar Jesus num contrapé. Eles vão dizer, então existia uma família, existia um homem e uma mulher, ele era o filho mais velho. Depois de um tempo esse homem morreu e não deixou filhos. A lei diz que o irmão mais novo tem que assumir, mas o segundo também casou com ela e não teve filhos. O terceiro, o quarto, o sétimo. E aí, no céu, quem vai ser o marido dela? E Jesus então os deixa sem resposta. E quando os fariseus descobrem que Jesus deixou os saduceus sem resposta, eles acharam que agora eles eram a bola da vez. Chegou a vez deles. Vamos fazer uma pergunta para colocar Jesus à prova. Vamos apanhá-lo em alguma contradição que ele vai dizer. Então um mestre da lei, um sábio da lei, vem com essa pergunta que nós conhecemos muito bem. Ele diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E talvez ele estivesse esperando uma resposta muito mais prática, que pudesse ser realizada sem um envolvimento, sem a transformação do seu coração, assim como era a religiosidade vivida por eles. Talvez o mestre da lei estivesse esperando Jesus o elogiar e o exortar a continuar cumprindo todas as leis, a amar Deus da sua própria maneira. Mas a resposta de Jesus a esse mestre da lei é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O maior mandamento da lei, o maior mandamento das Escrituras é que Deus seja amado com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, ou seja, com todo o ser, com tudo que o homem é. E a gente pode estar aqui nessa manhã, nessa tarde, balançando a cabeça e concordando com a resposta de Jesus. Mas a grande verdade é que a ideia de que Deus quer ser amado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, onde todo o nosso ser está envolvido o tempo todo para amá-lo, é uma ideia aterrorizante. Porque ela nos diz que a gente não pode amar a Deus com partes de nossas vidas, dependendo dos dias, dependendo do nosso humor, dependendo da nossa necessidade, dependendo do nosso schedule. Que a gente não pode amar Deus dessa maneira, que Ele não quer ser amado assim, mas que Ele quer ser amado com todo o nosso ser envolvido o tempo todo. E é algo aterrorizador para nós, porque não estamos lidando com um Deus falso, nós estamos lidando com esse Deus que é grandioso, que é o Criador de todas as coisas. Isso tem que nos fazer pensar então, se temos realmente amado Deus em nossas vidas. Se nós temos amado a Deus da maneira que Ele quer ser amado. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, o tempo todo. E a pergunta que tem que surgir, ou que deveria surgir, o desespero que deveria surgir é: como nós fazemos isso então? Como podemos amar a Deus com todo o nosso ser envolvido o tempo todo? Como podemos amar a Deus da maneira que Ele quer ser amado? Quando Jesus responde à pergunta do mestre da lei, Jesus ele não está inventando um novo versículo. Ele até poderia, porque Ele é Deus. Mas Jesus está citando um versículo bem famoso, que está em Deuteronômio 6, 4, 5, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Na tradução literal do hebraico, o Deus um.
que é o tema da palavra. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e com todas as suas forças. O Deus verdadeiro, Ele quer ser amado de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso ser. E isso só é possível quando o Deus verdadeiro, o Deus é o único Deus de nossas vidas. Então, não é o trabalho, não é o esforço, não é a quantidade de ministérios que você está envolvido na igreja, não é se você passa o dia inteiro louvando, orando e lendo a Bíblia, que vai demonstrar que se você ama realmente a Deus. O que vai demonstrar que você realmente ama a Deus é quando o Deus verdadeiro, o Deus for o único Deus no seu coração, sem ter que disputar espaço dentro dele com uma infinidade de outros ídolos. Eu vou dizer que Deus disputar um espaço no nosso coração com ídolos é uma disputa desigual. É uma disputa quase injusta. Não porque Deus ganha. Porque na grande maioria das vezes, os ídolos sempre saem vencedores. E por mais que a gente saiba que Deus é grandioso, Deus é tudo isso, nós sempre o traímos e nos prostramos e nos ajoelhamos e servimos aos ídolos que estão em nosso coração. E por que será que isso acontece? Calvino vai escrever na sua obra As Institutas uma citação que vai nos dar a resposta. A citação está no capítulo 1, no livro 11. Calvino diz o seguinte: slide, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a produção de ídolos não para porque ela está relacionada com o nosso egocentrismo, com o nosso amor próprio, doentio. É por isso que não paramos de produzir ídolos, e é por isso que não paramos de nos prostrar e trair Deus com esses ídolos. Mas a pergunta que nós podemos fazer então é: o que é um ídolo? Porque o que a gente sabe de idolatria são as estátuas, são as pedras, são os negócios de madeira. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que na sua vida ocupa mais espaço no seu coração, no seu tempo, na sua razão, mais da sua esperança do que Deus. É tudo aquilo que na sua vida ocupa mais espaço do que Deus. Isso é um ídolo. E a gente se engana achando que só as coisas ruins podem ser ídolos. Vícios, ganância, poder, sexo, fama. São as coisas que nós consideramos boas que se tornam nossos maiores e piores ídolos. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, qualquer outro ser humano. E aqui eu queria fazer um parênteses. E fazer um parênteses para dizer que é completamente injusto você idolatrar seu marido, sua esposa, seus filhos ou qualquer outro ser humano. Sabe por quê? Porque você não vai simplesmente amá-lo como um Deus. Não. Você vai amá-lo como um Deus e em troca disso, você vai exigir que Ele te responda, você vai exigir que Ele te responda, que Ele cumpra, preencha as suas expectativas, não como marido, não como esposa, não como filhos, mas como Deus. E eles nunca o farão, pelo simples fato deles não conseguirem. Eles não são Deus. E nas relações onde existe uma idolatria entre os homens, a marca de tudo isso é que é uma relação de exigência e frustração o tempo todo. Exigência porque eu exijo como Deus, que Ele me responda como Deus, e Ele não vai conseguir, nós vamos nos frustrar. E a segunda coisa, é injusto porque
ele nunca vai se sentir amado por você. Mas eu o trato como um Deus. Mas ele não quer ser tratado como um Deus. Mas eu o amo como um ídolo. Ele não quer ser amado como um ídolo. Ele quer ser amado como seu marido. Ela quer ser amada como sua esposa. Seus filhos querem ser amados como filhos. E não como ídolos. É injusto. Fecha parênteses. Então as coisas boas dessa vida, elas são as que se tornam nossos maiores e piores ídolos. Família, trabalho, carreira. Até mesmo as coisas de Deus podem se tornar ídolos em nossas vidas. Ministério, servir. Eu lembro que eu estava num culto, em alguma igreja, e o momento do louvor estava muito bom. A igreja inteira estava adorando ao Senhor e Deus estava ali com as pessoas. Mas eu me sentia completamente afastado e longe de Deus. E eu fiz uma breve oração e eu disse: Deus, por que é que você está tão longe? E a resposta de Deus foi: você é um teólogo. Você não é mais um adorador. Você é um teólogo. Você deixou de me adorar para idolatrar a teologia. As coisas de Deus podem se tornar ídolos em nossas vidas. São essas coisas, são esses ídolos que roubam o nosso coração. São esses ídolos que roubam o nosso pensamento, o nosso tempo. São esses ídolos que roubam a nossa sensibilidade de Deus, que nos impedem de amar a Deus como Ele quer ser amado. Com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todo o nosso ser o tempo todo. Mas nós temos um grande problema. O ídolo não se desgarra do idólatra. Jamais. Não há nada que nós possamos fazer para nos livrar dos ídolos. Não podemos quebrar a estátua de pedra. Não podemos queimar o ídolo como se ele, até se virar pó, como se ele fosse um ídolo de madeira. Não! Os ídolos estão aqui. Os ídolos são formados em nossos corações. E eles jamais vão nos deixar em paz. Os ídolos são como o capitão do mato, que o Senhor dos escravos o envia a todo lugar para buscar os seus escravos. Não há nada que você possa fazer que vai te livrar da idolatria. É um caminho sem volta. É desesperador. Ser idólatra é uma sentença de morte. Mas há esperança. O Evangelho é a nossa esperança. Se o caminho para o idólatra se livrar do ídolo é o idólatra morrer, porque não existe outro caminho. O ídolo vai te levar à morte. O ídolo só vai se desgarrar do idólatra quando o idólatra morrer, quando o coração do idólatra acabar. Então nosso caminho para que isso aconteça é a cruz de Cristo. É onde nós deixamos ali o velho homem e nós nascemos de novo. Temos uma nova vida com Cristo também. E depois de tudo isso, nós temos que ser sinceros com os nossos corações e nos perguntar de verdade: será que nós temos mesmo amado a Deus? Da maneira que Ele quer ser amado? Como consequência, será que nós temos amado o Deus verdadeiro? Como consequência, será que nós temos respondido a pergunta de Agostinho: o que amo quando te amo? Porque se o Deus que você ama da sua maneira não se importa de ser mais um na prateleira dos nossos corações, então você tem amado um Deus fictício. Se esse Deus que você ama da sua própria maneira não se importa em ser amado com metade, 2/3, 1/3 da sua alma, então você tem amado um Deus imaginário. Se esse Deus que você ama da sua maneira não se importa que você o ame sem
o seu entendimento, é um Deus falso que você tem amado. Se esse Deus que você ama da sua maneira não é o único Deus, o Deus da sua vida, então definitivamente você tem amado um Deus imaginário. Nós temos que parar de querer amar Deus da nossa própria maneira. Parar de querer amar Deus quando nós temos tempo, ou quando nos lembramos dEle. Temos que parar com a ideia maluca de que Deus só pode ser amado aqui dentro. É só o coração, não é só o coração. É com todo o ser. Com todo o ser envolvido o tempo todo. É assim que Ele quer ser amado. Em 2017, nós fizemos uma viagem missionária lá para São Gabriel da Cachoeira, lá no norte do Amazonas. Tem um pessoal aqui que foi junto. Então nós saímos de São Paulo, fomos para Manaus, 4 horas. De Manaus nós pegamos um avião para São Gabriel da Cachoeira, 2 horas. Nós pegamos um barco, navegamos 24 horas. E chegamos numa comunidade chamada Comunidade de Belém. A gente tinha sido convidado para participar de um congresso, de uma conferência para pastores e líderes da etnia Baniwa. E o que ficou acertado é que durante 4 ou 5 dias eu daria a aula do livro de Tiago para os pastores e líderes. E tinha mais ou menos 70 pessoas num lugar que a gente tinha aula. E das 70 pessoas, era um casal de velhinhos que me chamava a atenção. Ele era um senhor de cabelo branco, mas bem branco mesmo, sabe? Mas com um olhar vivo, com um olhar daquele que quer entender a palavra, daquele que está se alimentando da palavra, daquele que tem interesse, tem um coração sedento. O único problema é que uma doença fazia as suas mãos tremerem o tempo todo. E ele não conseguia segurar a sua própria Bíblia. Para isso, do seu lado estava a sua esposa, fiel escudeira, que tinha o mesmo olhar, a mesma sede, a mesma fome pela palavra. E era ela que segurava a Bíblia para ele durante 5, 6 horas de estudo. E foi um momento muito, muito maravilhoso. Foi muito bom. Apesar de a gente se reunir num lugar que não tinha parede. Tem um muro, mas não tem parede. Mas tem um teto. Só que o teto era de alumínio. Imagina você no interior do Amazonas, 40 e poucos graus, embaixo de um telhado de alumínio. Era um forno. 70 pessoas grudadas. Era um forno lotado. E o banco não eram esses bancos, não. Você reclama desses bancos? Pois bem, o banco onde eles ficavam sentados por 5, 6 horas era uma tábua fininha. Só aqui, ó. Nada mais que isso. Baixinho. Não tinha encosto para as costas. Não tinha descanso de braço. Não tinha onde eles fazerem as suas anotações. E mesmo assim, 70 pessoas ouviam atentamente, levantavam suas mãos, tiravam suas dúvidas, queriam discutir e entender a palavra. Nós passamos vários minutos, bons minutos, tentando explicar para os líderes e pastores Baniwa o que era misericórdia, porque eles não têm a palavra misericórdia no seu vocabulário. Ou passamos outros bons minutos para explicar que crer e obedecer eram ações diferentes, porque para os Baniwas, crer e obedecer é uma coisa só. E quando tudo acabou, eu estava conversando com um missionário, e essa senhora, esposa do senhor idoso, ela veio, ela me deu um abraço, ela agradeceu pela palavra, e ela me deu isso. É essa nota que ela me deu, de R$50. E ela fez assim para mim. E quando eu vi a nota na mão dela, eu fiquei tão desesperado, que saiu um coreano de dentro de mim. Eu falei, o que eu tenho que fazer?
Aí o missionário calmamente me disse: pastor, aceite a oferta, porque é costume nessa comunidade, como forma de agradecimento e demonstração de amor, que eles deem a nota de maior valor que eles têm em casa para o pastor. E contrariando toda a minha lógica, eu sabendo que R$50 iam fazer muita diferença no orçamento dos dois velhinhos, eu recebi essa nota. Eu me senti muito grato, me senti muito amado por eles. E quando eu me virei, estava o senhorzinho velhinho encostado na casa dele, dando tchau e agradecendo, se sentindo amado, porque um pastor que veio de São Paulo recebeu a sua oferta. Nós sabemos de cor e salteado que Deus é um Deus de amor, Deus misericordioso e Deus gracioso. Mas não podemos nos enganar na ideia mortal de que Ele pode ser amado de qualquer jeito, de que Ele pode ser amado com qualquer parte do nosso corpo, com metade do nosso ser. Ele não pode, Ele não quer. E porque Ele é misericordioso, um Deus de amor e um Deus gracioso, e porque Ele sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que Ele mesmo nos deu a solução, enviando o seu único Filho para morrer naquela cruz, para nos livrar do laço da morte como consequência do nosso pecado, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova chance, um novo começo, para nos dar um novo coração, sem nenhum ídolo dentro dele. Nós temos a chance, diante de Cristo e diante do Evangelho, de um novo começo, onde podemos deixar o nosso coração idólatra na cruz e ter uma nova chance de amar a Deus como Ele quer ser amado. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser envolvido o tempo todo. Que o nosso bondoso Deus nos guie até a cruz de Cristo, para ali podermos deixar o nosso coração idólatra. E que o Santo Espírito de Deus nos ensine a amar o Deus verdadeiro, o Deus por todos os dias nas nossas vidas. Eu queria orar com vocês. E a pergunta para a gente fazer uma breve reflexão é: você tem amado a Deus com todo o seu ser? Como Ele quer ser amado o tempo todo? Ou você tem amado Deus da sua própria maneira, achando que Ele pode aceitar todas as coisas? O que você ama quando diz que ama a Deus? É um Deus que aceita meia porção da sua vida? É um Deus que aceita 1/4 do seu coração? O Deus verdadeiro, o Deus quer ser amado com todo o seu ser. E não é impossível você amá-lo com todo o seu ser, envolvido o tempo todo, porque Ele te deu a solução em Cristo Jesus, para amá-lo assim. Então, depois de refletirmos, nós temos que orar. Orar pedindo perdão, se precisarmos. Orar pedindo por disposição, porque vamos precisar. E orar para sermos lembrados da grandiosa e poderosa obra de Cristo Jesus naquela cruz. Então tenha aí os seus minutos de oração, de reflexão. Peça perdão, peça disposição, mude o seu viver. E ame ao Senhor com esse novo começo, com essa nova chance, com esse novo coração. E depois nós vamos cantar um louvor. Que Deus te abençoe.
Senhor, obrigado pelo culto nessa manhã, obrigado pela Tua presença aqui. Senhor é um Deus bom, bom Pai, Deus maravilhoso, Deus provedor, Deus bom pastor, Deus que cura. Por isso o Senhor é nosso único Deus, por isso o Senhor é nosso dono do nosso coração, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade de Onab, que decidiu amar esse Deus de todo o coração, agora e para sempre. Amém.